Olá, como vai? É um prazer estar aqui com você. E hoje nós temos uma convidada especial que vai falar sobre um tema que já fez e eu tenho certeza que ainda faz parte da sua infância e da sua vida. Sabe o que é? História em quadrinho. Quem nunca leu uma história em quadrinho? Fantástico, não é? Mas nem sempre foi assim, não. A história em quadrinho é um tipo de linguagem e que demorou um tempo para ser aceita como um texto sério. Mas a gente não vai ficar falando muito a respeito de história, mas sim a respeito das implicações pedagógicas que a história em quadrinho ela provoca positivas em nossos alunos. Isso daí é muito legal. Ah, a gente já está recebendo as pessoas, né? Sejam todos bem-vindos e você está aqui no meu canal, Maria Belintani. Fique tranquilo que essa live será gravada e você vai poder vê-la muitas vezes. Eu assim espero que ela possa ser muito benéfica para você. Boa noite, Elizabeth. Seja bem-vinda. Espero que você goste do nosso encontro hoje, que é sobre história em quadrinhos, né? Estamos aguardando a nossa convidada, daqui a pouco ela já vai estar aí e a gente vai poder trabalhar, trazer muito conhecimento a respeito do assunto para vocês. Estamos conectados, convido todos vocês para conhecer meu canal no Instagram e se conectar comigo. Sim, porque eu estou sempre trazendo muito conhecimento de qualidade para vocês. Meus convidados costumam ser doutores, mestres, professores que têm excelentes práticas pedagógicas e gente jovem que mostra a sua competência e a sua capacidade de fazer mudanças, coisa muito importante na nossa sociedade hoje em dia, não é verdade? E com isso, toda quinta-feira eu tenho um convidado. E às vezes também a gente providencia um grupo de pessoas que tem disposição para dar mini cursos. Exatamente, o ano passado nós tivemos vários mini cursos, todos eles de muito sucesso. O de literatura infantil, de relação, como melhorar sua relação e comunicação com as crianças, de produção de texto, foram oportunidades ímpares, estão todas gravadas tanto no IGTV como no YouTube. E se você, aqui a nossa convidada, receber o link de todas as lives por temas, organizadas por temas, é só você mandar pelo direct o seu e-mail, o seu nome completo, eu coloco na lista e você passa a receber semanalmente um e-mail com um bloco temático de lives que você pode assistir só clicando no link, tá bom? Então manda lá pro direct, aqui eu não consigo de jeito nenhum marcar, para que você possa receber essas novidades, tá bom? Nós estamos aqui com a nossa amiga, a professora Elaine, mas ela é uma amiga muito querida do coração.
A gente já se conhece, outro dia a gente estava fazendo as contas, quase 20 anos, né? E nesse tempo todo, eu tive o prazer de ver um crescimento meteórico da Elaine, né? Hoje a Elaine, ela é doutora, né? Fez mestrado, é doutora na área de educação, né? Mas especificamente ela fez no olho, né? Um grupo de estudos da Faculdade de Educação da Unicamp que está voltado para conhecimento, linguagem e arte. Né? É um grupo que tem um olhar. Olha, a gente muda a maneira de enxergar o mundo depois que a gente faz parte desse grupo. Ele é muito interessante, mesmo, né? E a Elaine, ela é especialista em formação de professores também. Mas não fica só aí, não. A, esse currículo extenso dessa nossa amiga, não. Ela é coordenadora do curso de Letras e Pedagogia da Unianchieta do Polo de Jundiaí, que eu tive o prazer de estar, né, com esse pessoal o ano passado. E ela tem uma vasta experiência de pé no chão, de chão de fábrica, na educação infantil, como professora do fundamental, no ensino médio, no curso de pedagogia, no ensino superior de uma maneira geral, na pós-graduação e ainda atua como diretora de escola pública numa cidade do interior do estado de São Paulo. Elaine, seja bem-vinda. Oi, Maria, boa noite. Você me ouve bem? Ouço, tá super bem. E você tá me ouvindo também? Tô, porque qualquer coisa eu posso colocar o foninho, se for o caso, Não, mas não, tá tá ótimo. super tranquilo. Fica sossegada nesse Obrigada. sentido. Bom, Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui comigo. ai, Maria, obrigada. Boa noite a todos e todas, né? Como a Maria disse, nós somos conhecidas já há muitos anos, né, Maria? Nós Muitos. pudemos, assim, nós tivemos, nós nos conhecemos lá na Unicamp, né? E, e assim, não tem nem o que dizer da Maria, né? Porque a Maria, formação de professores, é a pessoa. Essa Somos pessoa, nós. a pessoa maravilhosa aí. E aí a Maria, ela me pediu, então, né? Ela falou, você não... Vamos fazer uma live sobre história em quadrinhos, falar um pouco sobre quadrinhos, né? E então, assim, eu quero agradecer muito pela oportunidade, viu? E de estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo e compartilhar um pouquinho do conhecimento aí sobre os quadrinhos. Na verdade, nós sabemos, nós quando fazemos pesquisa, nós fazemos um recorte, nós sabemos disso, né? E hoje eu vou trazer aqui para vocês um recorte do recorte, do recorte, porque o nosso tempo é bem pequeno, né? Bem curto, passa muito rápido, na verdade, né? Então, assim, a história em quadrinhos, só assim para situar um pouco as pessoas, né, Maria? Ela faz parte da minha vida desde criança. Eu aprendi a ler os quadrinhos, assim como todas as crianças leem os quadrinhos antes mesmo de estarem alfabetizadas já, né? Então, elas fazem essa leitura das imagens. E eu não foi diferente. Então, desde pequena, eu sempre, na minha casa sempre teve muitos quadrinhos e os meus irmãos também gostavam de ler e eu vivia no meio dos quadrinhos. Nós tínhamos livros infantis também, graças a Deus eu tive uma mãe que lia, né? A Monteiro Lobato pra gente. Então, Olha eu cresci, tive a oportunidade de ter essa vivência dentro da literatura infantil. E aí, quando eu ia para a escola, eu sempre levava um gibizinho na bolsa. E eu me lembro que eu tinha um professor, né, no ensino fundamental
que hoje é o ensino fundamental 2, né? Naquela época ela era o ginásio. Esse povo não sabe nem o que é ginásio, Elaine. Né? A gente tem que entregar um pouco a idade também, né? Senão não tem graça. Então, e aí eu sei que eu acabava de fazer as atividades, era um professor de língua portuguesa, que ele era professor de literatura na faculdade. Eu tive a sorte de tê-lo no ensino fundamental como professor. Então, e todo dia eu pegava o gibi e ficava lendo. E ele passava por mim e ele falava assim para mim: você gosta de ler? Eu tô vendo que você gosta bastante de ler. E ele me dava e me emprestava os livros dele de literatura. Olha só que Então, legal. gente, eu fiz um curso de letras, desculpa, mas assim, né, na parte da literatura, ainda adolescente, que eu tive a sorte de ter esse professor. E ele dizia para mim: nossa, tudo bem, você pode ler quadrinhos. Eu achava legal isso, porque o quadrinho, ele sempre foi visto como uma arte menor. E esse professor, que é o professor Ferrari, hoje ele está bem, assim, eu tive a grata satisfação de encontrá-lo ainda, né? E já está idoso, tudo, e ele se lembrou de mim. E eu falei para ele: olha, professor, foi graças a você também que eu fui estudar os quadrinhos, porque ele falava que eu podia ler os quadrinhos, eu poderia ler os quadrinhos, mas eu deveria ler também a literatura. E eu ficava com aquele ponto de interrogação, né? Como assim, né? E aí, para não dizer não ao professor, porque a gente não fazia isso, né? Jamais, isso era proibidíssimo, né? Eu lia os livros que ele me recomendava e continuava lendo os quadrinhos, né? Então, e aí depois, estudando os quadrinhos, eu fui descobrindo muitas coisas. Eu descobri que os quadrinhos, eles utilizam, então, tanto da arte gráfica quanto da literatura. E além da agilidade do cinema, né? Nossa, Porque quando você lê o quadrinho, então tem todos os planos, os diferentes planos que a gente pode estar encontrando numa história em quadrinhos. Então, assim, eu deixei, né, para vocês, eu escolhi um quadrinho da Mafalda, né? Que é uma belezinha, Mafalda, eu sou super fã dela, principalmente tanto que eu também sou formada em geografia, né? Também, além de pedagogia. E então a Mafalda ela traz essa coisa também muito em muitos quadrinhos sobre a localização, né? Então, Elaine, deixa eu só te interromper um pouco, que quem fica à está nos vontade. ouvindo não sabe. A Tá. Elaine fez o mestrado dela sobre os piratas do Tietê. O que são esses piratas do Tietê? São umas tirinhas que o Laerte, né, fazia, que eu acho que não está fazendo mais, faz muito tempo que eu não Tem, vejo. tem outros personagens, né? Ele foi Isso. Como todo artista vai passando por várias fases, né? exatamente. E a Elaine teve o prazer de conversar com o Laerte sobre esse trabalho, sobre toda essa criação. Então, quando a Elaine está falando a respeito dos quadrinhos e todo esse movimento, essas informações, eu gostaria de deixar assim bem claro que, além daquilo que ela estudou e que é necessário efetivamente, tem uma vasta referência bibliográfica em relação aos quadrinhos, ela também entrevistou uma das maiores figuras que nós temos no país, representante dessa categoria de linguagem que é a história em quadrinhos e que a gente pode chamar do Brilhante Laerte. Sim, não, sem sombra de dúvida, né? Então, realmente para mim foi assim, uma estudar os Piratas do Tietê, e eu me lembro assim que o Laerte, que eu tive o prazer de conhecê-lo, né? E na época
E hoje, né, o Laerte, ele tem outra, ele faz outras histórias, tudo, mas na época eram os piratas do Tietê. E eu tive, assim, um prazer de, além de estudar os piratas, de descobrir vários autores, e aí eu agradeço muito ao meu orientador, o Venceslau, o professor Venceslau Oliveira, da Unicamp, que me ajudou muito nessa descoberta, porque quando você vai estudar os quadrinhos, você estuda muito a literatura, você estuda muito o cinema, né? Porque quando eu estudei os quadrinhos, eu queria estudar não apenas os quadrinhos como uma linguagem, mas eu queria estudar o fundo da história em quadrinhos, né? Que é aquela imagem que aparece lá no fundo. Eu queria entender, né? O que aquele espaço tem a ver com essa construção dessa linguagem, né? E aí, o fundo da história em quadrinhos, ele é uma localização. Então, que nem nessa tirinha que eu trouxe da Mafalda, né? Que o pessoal tá conversando lá, e ela pergunta, né? Para onde vocês acham que vai a humanidade, né? Vai, né? Aí um fala para frente, né? É claro, a frente é para lá, não, é para cá, não, é lá à frente. Aí começa aquela discussão e ela vai saindo de cena ali, ela vai olhando, né? Daí um fala, não, mas é a minha frente. Outro não, eu começo a entender que é isso, né? Daí ela fala, né? Começo a entender porque que é tão difícil a humanidade caminhar para frente, porque cada um tem a sua frente, né? Cada um está no É seu genial espaço. essa tirinha. Então, cada um está no seu espaço. Cada um está Olha, no papel, né? se, E se aí você você consegue. É isso aí. Gente, se vocês não estiverem entendendo essa tirinha, quando eu postei a live, o segundo slide, né? É só virar, tá lá a tirinha para vocês poderem entender esse contexto, porque é a partir daí que a Elaine vai estar falando, tá bom? Então dá uma olhada lá no post e vejam a tirinha que ela é genial. Isso, então, é legal você ter falado isso, porque às vezes as pessoas não viram, né, não se atentaram, mas é bem legal a gente olhar para a tirinha e, assim, pensar o seguinte, o fundo aí não está, ele, não, se olhar assim, ele não existe nesse fundo, não tem algo explícito. Mas o legal do quadrinho, né, é que ele permite que o leitor ele tenha essa visão. Ele perceba coisas que não existem, né? Coisas que estão implícitas. Então, nós vamos perceber isso, tanto no fundo de cena, que pode estar ausente, aparentemente, como também nos espaços entre um quadrinho e outro, que a gente chama de sarjeta. Então, Aquela tirinha branca? isso. Então, quando você pega uma história em quadrinhos que tem a divisão dos quadrinhos, né? Aqueles risquinhos todos, assim, que vem aquela divisão, aquilo lá, aquela divisão se chama sarjeta. E é na sarjeta, né? Que esse nome estranho, né? É na sarjeta que se dá, assim, que o leitor vai poder formar a continuidade da ação do personagem. Entendeu? É na sarjeta que o nosso cérebro, né? Ele projeta. Então, por exemplo, às vezes você está lá, que nem você está lendo o quadrinho, de repente muda o quadrinho, né? Muda a cena. No cinema, isso é contínuo, né? Vai aparecendo, você vai acompanhando, porque o cinema é luz e sombra, né? Agora, no quadrinho, tem esses espaços vazios. E é justamente no espaço vazio que se dá essa ação dentro da cabeça do leitor. É tão rápido isso e é tão maravilhoso. Por isso que é tão importante a gente permitir que as crianças e todas as pessoas leiam história em quadrinhos.
Porque ler quadrinho requer, assim, uma atenção, porque você tem que acompanhar toda a sequência da imagem que está se formando ali na sua frente, e além de tudo, tem uma imagem que não está explícita, mas que está dentro da cabeça do leitor, né? Então, isso que é uma das coisas, assim, acho que é uma das grandes sacadas, né, da história em quadrinhos, que colabora muito para a gente poder trabalhar, inclusive com as crianças na escola, né, fazer esse exercício, né, o que será que aconteceu entre uma imagem e outra, né? E esse exercício ele é muito importante, porque é assim que a gente vai formando a história. Sem isso, sem a sarjeta, gente, porque às vezes você tem uma tirinha, ela tá inteira, só aquela tirinha, né? E aí você olha para aquilo e não precisa da sarjeta, mas você imagina, você pode imaginar ali o resto. Então a imaginação, né, é algo assim tão rico, e conforme quanto mais imagens você vê, mais coisas você vê através delas, né? Então tem por quê? E tem uma frase do Tarkovsky que eu gosto muito, que ele fala assim: a imagem é uma impressão da verdade, um vislumbre de verdade, que nos é permitido em nossa cegueira. Então, quando você Então, quando você tem. Então, trabalhar com quadrinhos, você pode trabalhar com diversas formas. Você pode trabalhar didaticamente, tá? Você pode trabalhar a questão do texto, da palavra, da imagem. Isso aí os professores todos sabem, né? O que eu tô assim, isso aí não é novidade para ninguém, né? Então, você pode trabalhar a leitura, desafiando a curiosidade dos alunos, né? Identificando os personagens, né? Conversando com eles, desenvolvendo aí um senso crítico, dependendo do quadrinho que você está usando, porque tem quadrinho para criança, tem quadrinho para adulto, né? Então, assim, existem N possibilidades de comunicação para você trabalhar, né? Sem contar com toda a linguagem dos quadrinhos, né? O balão, né? Os planos que os desenhistas escolhem para trazer as personagens, para trazer a imagem naquele momento, ele pode do alto, né? Ou dependendo do que ele quer passar para o leitor, né? Então por isso que ele também, o quadrinho também, ele tem uma relação grande também, bastante grande com o cinema, né? Se a gente pensar dessa forma, né? E os quadrinhos também, além de tudo, existe o caráter globalizador do quadrinho, né? Que, por exemplo, um quadrinho que se passa numa sociedade japonesa, né? Tem uma cultura totalmente diferente da nossa, ela tem condições de ter a sua mensagem principal compreendida pelos leitores de diversos países, né? E aí, sem ter a necessidade de ter um pré-conhecimento sobre o tema. O quadrinho traz essa possibilidade, né? Aí ele propicia para o professor essa integração em diferentes áreas do conhecimento. Então, quando a gente trabalha quadrinho, você tem tanta possibilidade, você pode trabalhar desde o básico com a criança, né? Até você pegar uma frase como essa do Tarkovsky, né? E dizer que a imagem é uma impressão da verdade, é um vislumbre, né? Porque nós somos tão cegos para as imagens, né? Você teve aula com o professor saudosíssimo Milton José de Almeida, né? E o professor Milton José ele ensinava para a gente o seguinte nas aulas dele: nunca mais vou me esquecer da fala do professor Milton. As imagens desejam a nossa alma. Nossa, que coisa forte! E é isso mesmo. Quando você olha uma imagem, quando você olha um quadrinho, quando você olha um quadro,
né? Uma pintura. Você precisa deixar se entregar. Você precisa entrar no quadrinho, você precisa entrar na imagem, né? De uma forma que ela toma você. E você se envolve tão profundamente que fica prazeroso, que fica algo que te move, né? Então, é tão importante a gente entender um pouco da imagem, porque é ela que vai fazer toda a composição, tá? De espaços que não existem ali, mas que estão sempre colocados, né? Então, os personagens, muitas vezes, eles sugerem alguma coisa. Mas você é que tem que se permitir entrar ou não nessa imagem, né? Então, diferentemente assim do teatro, do cinema, que você tem um cenário, né? Nos quadrinhos, por exemplo, o cenário ele não é algo palpável, né? Ele sugere um lugar, ele sugere uma paisagem, né? Que vai ser apresentada. Ele sugere algo através do comentário do personagem, através de um som que foi escrito ali pelo autor, né? E é algo assim que está sendo no quadrinho está sendo substituído, né? Enquanto no cinema existe um cenário figurativo, né? Ali um cenário que está colocado no quadrinho são sugestões, né? Nós precisamos assim, vamos usar uma linguagem bem, né? Usar bastante a cabeça, né? Para a gente poder ir entrando nessa história, né? Então, ele acaba, o quadrinho, o autor, ele acaba colocando na história um local que vai proporcionar a sustentação dessa narrativa do quadrinho, entendeu? Então deve ser assim um ambiente visual, algo que assim está insinuando um lugar, que nem no quadrinho da Mafalda. Ela insinua um lugar que para mim pode ser o quê? O quintal de uma casa, as crianças estão brincando, que eles estão conversando, ou eles estão na escola, tem umas cadeirinhas. Então aí vai depender. Então assim, ele acaba vestindo uma exigência particular dessa narrativa, né? Porque o Kino, quando ele desenhou, quando ele fez, ele estava preocupado com o quê? Ué, não sabemos. Cada um vai fazer uma leitura diferente, não é verdade? E aí, nesse quadrinho da Mafalda, que está falando da localização, né? É muito bacana você pegar porque a gente como professores, né? Nós sabemos que o tempo e espaço são dois conceitos, né, Maria? Que são muito, muito, muito difíceis da criança elaborar, dela construir. Ela mas não é possível, né? Para isso que professor existe, né? Então, Isso! Certíssimo, Elaine, certíssimo. então, quando você vai trabalhar, que nem pegando esse quadrinho da Mafalda, que fala, não, lá é a frente, não, é a sua frente, a minha é outra, né? Isso é uma coisa bastante legal da gente entender, porque para a criança, o espaço e o tempo, como eu disse, são dois conceitos que são muito mais demorados para a criança construir, né? Então, a criança pequena, e assim, essa questão do espaço, da localização, ela é tão difícil para a criança, por quê? Porque a criança tem que localizar a partir do próprio corpo. E o nosso corpo, o eixo, ele muda de lugar. Conforme a gente muda, conforme a gente vira. Por isso que é tão difícil, né? Explicar para a criança, os pontos cardeais. Vou dar uma aula de pontos cardeais para as crianças. Lá, põe norte, sul, leste, oeste. Jesus. É muito, muito difícil, porque mudou a posição do corpo. Se a criança está sentada de frente, de costas, para ela vai ficar difícil ela imaginar isso. Então, Se colocar num
de vista diferente daquele que ela está adotando, né? Que ela Exato. está fisicamente. Aí, quando você coloca assim, esse quadrinho da Mafalda pode ser um belo início de discussão para uma criança pequena ainda, né? Que está lá nos anos iniciais do ensino fundamental, que vai falar assim, não, e a frente? E atrás? Não, é aqui. Não, e agora? Olha só o que ela está falando. Mas assim, né? Perguntar sempre, por que as coisas são desse jeito e não de outro? Não é? Então, veja, dessa tirinha é uma oportunidade de eu começar a trabalhar com as minhas crianças pequenas ainda a geografia, a localização, né? Porque ela tem que partir do próprio corpo. E aí, a gente trabalhar essa parte com eles, discutindo a partir de um quadrinho, que é algo tão próximo, que é uma coisa que a criançada adora. É muito mais prazeroso você trazer isso para a sala de aula, conversar com as crianças. Por que será que a Mafalda está falando isso? Por que os meninos acabaram discutindo que lugar que era a frente? E o que a gente tem que entender? O que é frente, né? Então, são coisas que a gente pode comentar a partir de um quadrinho, né? A partir de uma tirinha. E aí o professor tem que ter esse feeling de estar escolhendo, né? Que tipo de tirinha ele vai usar, com qual objetivo ele quer, quais objetivos que ele quer atingir da aprendizagem, né? Então, atualmente os quadrinhos, assim, tem orientações reconhecidas, gente, nos PCNs, na Base Nacional Curricular, né? A questão das orientações que estão para se usar diversas linguagens, está reconhecida na LDB. Quer dizer, então, quem dizia que os quadrinhos é uma arte menor, que é uma coisa que não é legal, né? Isso já não existe mais, né? Isso é uma coisa que a gente pode descartar de vez das ideias, e eu acredito que muito tem se feito já os professores em relação a isso, né? Tem entendido em relação a isso. E outra coisa também que é interessante a gente pensar, que os quadrinhos eu posso utilizar em qualquer nível escolar, em qualquer tema, qualquer assunto, tá? E, além disso, ele tem, assim, acessibilidade, é facílimo hoje em dia você encontra na internet, tá? Baixo custo. Então, quando eu fui escolher uma tirinha, né? Eu falei, nossa, meu Deus, e agora? O que eu vou escolher? Porque tem cada história maravilhosa do Maurício de Souza. Eu sou Linda. fã do Chico Bento, assim, sabe? Adoro ele, né? Porque, assim, eles nos fazem pensar sobre as coisas. Você acredita que tem uma história do Chico Bento, que já é uma história bastante antiga, gente? Já tem, acho que uns... Olha, eu vou chutar em uns 8 anos, mais ou menos. Que a professora está apresentando o computador para a turma. Uns 10 anos. E assim, é tão atual, e ela apresenta, ela vai explicando que pode pesquisar, que tudo pode ver na internet, e não sei o quê. E o Chico fica muito irritado, ele vai para casa muito irritado, né? Aí a mãe dele pergunta, como é que foi a aula, Chico? Eu falei, agora a professora deu de apresentar um tal de computador que sabe tudo, e daqui a pouco ele vai saber também se a gente teve febre ou não, para a gente não ir na escola. Então, gente, então assim, né? São assim, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque assim, sempre que você lê uma tirinha, sempre que você lê um quadrinho, você vai encontrar nele
algo sempre muito atual. É impressionante isso. O tema, você sempre vai poder remeter aos dias que nós estamos vivendo. Sempre vai ter alguma coisa assim. Parece que os quadrinhos são assim meio visionários, sabe? Uma coisa meio assim que fazem a gente pensar que estamos vivendo uma participação aí desses autores maravilhosos dos quadrinhos para nos fazerem pensar sobre as nossas, o nosso dia a dia, sabe? Então, a gente pode adentrar por muitos caminhos dentro do quadrinho. Basta o professor, na verdade, querer, né? Quando eu descobri, quando eu comecei a pesquisar os piratas do Tietê, né? Que os piratas, eles trazem aquela invasão, né, da cidade de São Paulo, eles vão né, nos quadrinhos do Laerte, eles vão navegando pelo Tietê, né, com aquela nau pirata, tal, não sei o quê. E aí, eu fui lendo os quadrinhos e tem uma história que eu usei na minha dissertação de mestrado, que se chama, né, que está no livro do Laerte, que se chama Piratas do Tietê e Outras Barbaridades, que gentilmente ele me cedeu para eu poder fazer a minha pesquisa, né? Que é, então, a história do nosso... É que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou ver se vai dar para ver aqui, que é a história do poeta, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, ou vocês vão conseguir. O poeta português, né? Só um minutinho. Mas eu acho que eu fiz um recorte aqui, né? Então, eu acho que não sei se vocês vão conseguir ver, mas é que vai sair o contrário, eu acho. Tem uma tirinha aqui do poeta, tá? É que vocês vão ver o contrário, né? Infelizmente não vai dar para ver, né? Mas o que acontece? O Laerte pegou os versos do Fernando Pessoa e caracterizou ele, né? Sabe o que ele fez? Ele, né, na época, Laerte escreveu, né? Ele desenhou a história e ele escreveu todos os balões da história são versos do poeta português, do Fernando Pessoa. Então, no entanto, que a personagem da história se chama Fernando em Pessoa. E aí, todas as falas do Fernando em Pessoa, que o Fernando em Pessoa, ele tá lá, que ele não sabe se ele se atira da ponte, se ele não se atira, e aí aparecem os piratas, né? E aquela coisa, ele cai dentro do rio, e os piratas estão ali, aquela coisa. E ele vai falando todos os versos, né? Todas as falas dos quadrinhos dessa história, que é o poeta, né? Tem uma imagem aqui da primeira tomada, vamos dizer aqui, né? O poeta, que ele aparece num Fordinho, num Fordinho 29, que ele está na marginal do Tietê. Então, e é o Fernando em Pessoa. Então, Laerte é assim, de uma genialidade impressionante. E aí eu fui pesquisando todos os poemas que estavam, então, do Fernando em Pessoa, que cada fala dele era né, um verso, né? Então, os versos de alguns poemas do Fernando Pessoa para escrever, que o Laerte utilizou algumas partes dessa história em quadrinhos, né?
Então, quando você começa a entender que é isso, porque até você descobrir isso, se você não tiver, então, essa atenção na literatura, isso vai passar batido muitas vezes, né? E é essa a riqueza, né? De você ver que o quadrinho, ele não é um desenho apenas. Ele traz para além disso. Quando eu digo apenas, eu não estou querendo dizer que o desenho é algo menor, pelo amor de Deus. Uhum. Não é isso. Mas é que aí, vendo, né, lendo esses versos, né, você vai lendo, você vai sentindo, você vai vendo os quadrinhos. E quando mistura a poesia e os quadrinhos, e aí, o autor, ele faz ele traz essa grande oportunidade de fazer com que o leitor faça a sua escolha. O que ele quer sentir primeiro? Se ele quer sentir primeiro a poesia que está em cada balão, ou se ele quer sentir o quadrinho. Então, essa democracia, né? O quadrinho traz também. Quando você lê o quadrinho, é por sua conta o que você quer sentir primeiro. E isso não é só o quadrinho, as imagens são assim. As imagens trazem essa oportunidade de nós, né, que estamos ali lendo uma imagem, vendo uma imagem, sentir a imagem. E ela nos dá a oportunidade daquilo que a gente pode, cada um vai escolher, cada um vai entrar de um jeito na história em quadrinhos, cada um vai entrar de um jeito no cinema, no museu. Quando eu falo entrar de um jeito, o que eu estou dizendo? Cada um vai carregar o seu universo cultural. E as suas experiências, né, Elaine? Isso. Porque cada um vive e tem uma experiência que de repente pode não achar graça no quadrinho porque toca, né, alguma parte da sua história que, assim, gente, Uhum. né, pode até chorar, Sim. não necessariamente rico. A gente acha que o quadrinho só está relacionado a piadinhas ou momentos para fazer você se divertir, mas não é isso. Ele ultrapassa essa a linguagem óbvia, né? Fazendo com que você reflita a sua vida, o seu cotidiano, a sociedade, a política. Uhum. Né? E os quadrinhos de ação, então, com os super-heróis, eles trazem também todo um peso, toda uma carga emocional daquele personagem, que é coisa mais deprimente do que ver, pelo menos para mim, os quadrinhos do Batman. Né? Tem aquela coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo um mistério, uma dor, uma coisa que você tem que estar disponível para ver. E essa sua fala, eu tô aqui quietinha, encantada, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? Alguém vir e falar assim: olha, dá uma olhadinha de novo, Uhum. veja se você não observa uma outra coisa Uhum. e se permite. Isso, porque, como eu disse, né? Então, existe sempre uma intenção que ocorre através da história em quadrinhos, né? Nós estamos aqui tratando dos quadrinhos, né? Essa intenção de verdade ou de falsidade, né? Ela vai revelando, né? Ela é uma intenção ao revelar diversos espaços, diversas situações da nossa sociedade atual, que nem no caso da Mafalda, né? Que aí ela diz: ai, meu Deus, eu começo a entender por que a humanidade, então, é tão difícil de ir para frente, porque ninguém nem sabe onde é a frente, né? Então, aí a gente vai buscar lá em Antônio Cândido, maravilhoso, né? Que é que diz que ele fala que essa intensa aparência de realidade, né? Que revela a intenção ficcional ou mimética, né?
Então, aí, o Antônio Cândido vai colocar que é graças ao vigor dos detalhes das cenas, à verdade de dados insignificantes, à coerência interna. Tende-se a constituir a verossimilhança do mundo imaginário. Então, essa construção toda dessa coerência que existe entre aquilo que está dentro do quadrinho, aquilo que está na nossa sociedade, tá? Então, essa coisa da verdade, né? Quando usado como referência a obras de arte, de ficção, ela tem assim um significado muito diverso, né? Então, a gente precisa, e aí a gente pode ir assim, entrar desde Aristóteles até, vamos dizer, Kafka. Então a gente pode ir por um universo muito grande, tá? E assim, muitas vezes pode ser um real fictício, né? Algo que está baseado na imaginação, na convivência entre autor e leitor. Gente, é como quanto mais você lê quadrinhos, mais você vê coisas no quadrinho, mais você vê detalhes, mais você vê lá. Ai, mas sabe, lá tem o autor colocou lá 2 sinaizinhos que na primeira vez passou batido, mas na segunda leitura eles atribuem um significado outro para aquela cena, né? E aí a interpretação é outra. Então, o autor, ele sempre convida o leitor para que se cubra a realidade e permaneça a imaginação, tá? Porque nós estamos sempre muito ligados, obviamente, na nossa realidade, né? Então, quando você entrar no quadrinho, os autores, eles sempre dizem, olha, deixa essa sua criatividade fluir, né? Deixa essa oportunidade chegar. Se permita usar essa linguagem que é maravilhosa, né? É um convite à imaginação. Então, muitas vezes, a gente vê que, às vezes, não é assim uma crítica, é uma observação, tá? Os professores, às vezes, querem pedagogizar muitas coisas, né? Então, alguém está dizendo aí, eu amo Batman. Eu também amo Batman. Gente, eu sou apaixonada. Homem-Aranha, Batman, né? Então, eu acho assim, eu gosto muito das cidades que são desenhadas nos quadrinhos. Eu sempre gostei muito dos fundos de cena das histórias em quadrinhos. No entanto, que eu fui estudar sobre isso, né? Sobre esses fundos de cena. Como é que eles compõem isso? E a hora que você tira esse fundo, fica um espaço vazio, que você tem que preencher com outra coisa, né? Porque imagine o Batman fora de Gotham City. Junto com o Chico Bento, acho que não vai dar certo. Então, assim, esse espaço... Então, o autor, ele convida a gente a entrar nesse mundo, entrar nesse espaço, né? Então, aí vão surgindo outros personagens, vão surgindo outras oportunidades, né? E você vai construindo a história dentro da cabeça, né? O autor, né, que vai permitindo isso para você. Isso que é muito bacana, né? É apaixonante. Elaine, essa observação que você fez a respeito de pedagogizar os quadrinhos, e mais essa fala que a professora, deve ser professora, falou, eu aprender e descobrir. Eu amo Batman. Então, eu queria que você que está nos ouvindo, pensasse o seguinte. Ela falou assim, eu me identifico. Então, supondo ser uma professora que se identifica com o personagem, com essa situação, como é que você vai passar a paixão didaticamente organizada? A paixão a gente passa para o aluno, porque o aluno também tem o direito de saber que você é apaixonada. E na hora que você se apaixona, você consegue destacar
sem pensar na sequência pedagógica, e ele entra com você na história. Isso. Ele passa a analisar com muito mais propriedade em função da sua espontaneidade de mostrar para ele uma coisa linda. Uhum, Mas olha, né, isso que a Elaine acabou de falar. Vamos imaginar esse quadrinho sem as cidades. uhum. Você acha que Batman vai viver num lugar desse? Será que que é possível para ele, para esse herói constituído na minha cabeça, que ele vá viver em outra paisagem que não de Gotham City? Então, a gente ensina melhor quando a Uhum. gente está apaixonada. Verdade. Não é, Tudo a gente Elaine? faz melhor, né? Tudo a gente faz melhor quando a gente está apaixonado, né? Na vida. Para todas as coisas. Tem que ter paixão, né? Tem que ter amor, você tem que ter. Tem que gostar, né? Não adianta. Tem. Então, assim. é, Então, vamos dizer assim, como você falou, então, do ponto de vista da imaginação, gente, a imagem ela é mais interessante não por ela própria, mas pelas outras que ela mobiliza, pelas outras imagens. Então, a imaginação, ela abre seu imaginário, né? Então, ela deve nos proporcionar o sonhar, o devaneio, a falar, mas se a imagem ela se fixa apenas naquela forma definida, naquele tempo presente, naquele lugar, naquela coisa, corta a asa da imaginação aí. Aí nos puxa para a realidade. E aí a gente fica aprisionado de uma imaginação sem imagem, gente. De um pensamento sem imagem, tá? E isso aí, quando se fala em pensamento sem imagem, desse aprisionamento, o Bachelard traz muito isso, né? Dentro da psicologia. Então, a imaginação, ela cria a imagem, ela está além delas. Então, existe essa mobilidade, né? O Bachelard, ele traz, ele aponta que unido ao estudo da imagem está também o estudo da mobilidade, né? Então, na literatura, por exemplo, na literatura, o que acontece? Existe a transformação da imagem em palavras. Mas você, quando você lê o Machado de Assis, quando você lê a Lígia Fagundes Telles, quando você lê, enfim, né? Jorge Amado. Né? Então, você vai trazendo, a imagem vai formando na sua cabeça. Por quê? São as palavras ali que estão mobilizando a nossa imaginação, né? Mas na história em quadrinhos, traz tanto pela imagem, como também pela palavra. Então, isso é muito rico, sabe? A gente consegue permitir esse exercício da... É normal, tá? É normal. Da leitura, da intertextualidade, Intertextualidade. que vai aparecendo, então, na história em quadrinhos. Então, acho que é assim, o que é mais bacana disso tudo, né? Que você falou, como é que eu vou... Eu tenho sempre que mostrar para os meus alunos, né, a minha paixão por aquilo. Então, estar explícito, tá? Então, assim, quando eu falo a pedagogização, é que nem, assim, você querer explicar o inexplicável, sabe? É você olhar uma imagem e não se permitir sentir. Então, tem um quadrinho, né, dos Piratas do Tietê, que aí nessa história do poeta, ele termina dizendo assim: sentir, sinta quem lê. Nossa. Então, assim, é isso, a gente. Mas, então, o que precisa, eu acho, não é receita,
as pessoas têm que ter muito contato com a cultura. Gente, nós temos que ler muito, nós temos que ouvir muita música, nós temos que ler as imagens, nós temos que ir muito a museus, nós temos que assistir muitos filmes. Tudo isso vai construindo o nosso universo cultural. Então, quando eu olhar para um quadrinho, eu vou ver para além do quadrinho. É isso que nós precisamos, sabe? Muito mais de ensinar para a criança o que é um balãozinho, o que é um personagem, o que é uma sarjeta, é para além disso, sabe? É promover discussões a partir de uma imagem, seja uma propaganda, seja uma fotografia, em que a gente precisa ter isso, entendeu? A fotografia, o que você está vendo na fotografia? O olho do fotógrafo, né? O que o fotógrafo quis mostrar? O que ele estava vendo? Então, o quadrinho, o que o autor, o quadrinista está mostrando para a gente naquele... O que ele quis mostrar para a gente naquele momento? O que você consegue ver? Tá? Então, é não deixar as coisas se esvaziarem. É você poder sair da sua realidade e poder se permitir entrar nesse universo cultural. Então, acho que é uma coisa que falta muito para nós, muito ainda, para todos nós. Que a cultura realmente, alguém falou aí no chat, agora não pude ver, mas quando é você sair da caixinha, realmente. Nós precisamos sair da caixinha. Né? Nossa, Elaine, arrasou! Simplesmente arrasou! Eu fiquei assim, ai, que saudade da gente poder estar junto de novo, né? E organizando todas essas ideias, sonhando, né? Que a gente sabe que o papel da educação, do educador, é fundamental, principalmente quando a gente aprende a ver um pouquinho mais além, né? Exato. Oh, amei, amei de verdade. Fala. Vamos lá, né? Vamos assim, Vamos lá. é como eu falei, eu trouxe um recortezinho um pouco, né? Por esse viés aí, né? Que às vezes as pessoas falam, nossa, acho que eu vou aprender como usar o quadrinho em sala de aula. Como usar o quadrinho em sala de aula, os professores já sabem. Eles estão assim, nossa, já sabem o que fazer, como fazer quadrinho, não sei o quê, né? Mas assim, é esse desdobramento, sabe, que precisa ter, né? É esse sentido das coisas, o sentido das palavras, o sentido da poesia, o sentido das imagens, né? Que assim, o que isso nos toca, né? De fato. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Amei, adorei estar aqui com você. Mas infelizmente faltam 30 segundos para a gente poder finalizar. E Elaine, eu agradeço imensamente por essa aula maravilhosa. O espaço aqui está sempre aberto para você, quando você quiser, a hora que você quiser, porque eu tenho certeza que suas contribuições são imensas para todos nós. Muito, muito, muito obrigada. Nossa, Maria, eu que agradeço a todos aí, os presentes. E assim, acho que conhecimento é isso, a gente poder trocar, né? A gente poder trocar, Exato. a gente poder falar um pouco de cultura, poder falar de outras coisas é importante. Acho que isso é super importante para o professor, né? Pensar sobre para além das imagens, né? Para além daquilo, né? Tá? E para uma educação pública de qualidade. Com certeza. É o que mais Porque é o que a gente é o que a gente acredita. É o que a gente Querida, fique com Obrigada. Deus, todos vocês também, tá bom? Tenham um ótimo final de semana e semana que vem a gente tá aqui de novo. De novo, Elaine. Obrigada, Beijão. querida. Fica com Deus. Tá? Obrigada pela oportunidade, viu?
Imagina, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Um beijão. Tchau, tchau.